Mais um recorde quebrado, né? Flamengo de fato é o grande trem pagador do futebol brasileiro, não há nenhuma dúvida com relação a isso. E o recorde a qual estou me referindo foi ontem, lá no Castelão. Quase 58 mil pessoas estiveram presentes para ver o Flamengo jogar. Sim, cara, para ver o Flamengo jogar. Uma das principais virtudes do Flamengo é essa aí, fora das quatro linhas, evidentemente, é lotar tudo que é estádio Brasil afora. Quando não é dentro da nossa casa, né, com os nossos torcedores, é fora com os torcedores dos outros que vão lá para ver o Flamengo. E a renda ontem no Castelão foi perto de 3 milhões e a prova que o Flamengo tem essa capacidade é que nem Ceará e Fortaleza conseguiram levar tanta gente no clássico local deles, tá? Ceará e Fortaleza, como é que é? É o clássico... Eu não sei como é que se chama esse clássico. Quem puder deixar nos comentários, por favor, eu agradeço. Não conseguiram quebrar esse recorde aí. Não conseguiram, aliás, levar mais gente do que 57 mil e lá vai fumaça, tá? Então é mais um argumento para o Luiz Eduardo Batista usar adiante quando ele for brigar pelos direitos de transmissão em nome do Flamengo. O Flamengo tem que ganhar sim mais do que todo mundo. E tá aí mais uma prova do porquê. Mas nem tudo são flores, nem tudo são flores. Eu costumo dizer o seguinte, o empate não é bom nem para um nem para outro, né? Nem para um nem para outro, mas para o Flamengo foi muito pior, cara, muito pior. Uma rodada onde inexplicavelmente o Cruzeiro venceu o Botafogo fora de casa. Eu achei que o Cruzeiro fosse perder ou pelo menos empatar. O Cruzeiro venceu por 2-0 e menos mal que o Palmeiras empatou com vitória, mas foi uma rodada ruim pra gente, haja vista que o Flamengo simplesmente deixou 2 pontos para trás e a gente costuma dizer, no campeonato de pontos corridos, esse estar de 2 pontos para cá, 2 pontos para lá, no final fazem toda a diferença e o bicho desanda completamente. Que controle de carga é esse que tirou o nosso melhor ponta direita da partida de ontem, né, que mexeu diretamente com o nosso ataque, né, que foi a ausência do Luiz Araújo. E que controle de carga é esse que jogou praticamente a Copa do Brasil no lixo? Senhor Felipe Luiz, Boto e companhia jogaram a Copa do Brasil no lixo com tal do controle de carga preservando A, B e C. E ontem A, B e C saíram machucados. No caso, A, B, Jorginho e Arrascaeta estão com problemas. Arrascaeta até mais do que o Jorginho. E o C, que é o Bruno Henrique, também saiu reclamando de dor e foi pro gelo. Controlou a carga contra o Atlético Mineiro, deu ruim. Ontem, os caras que supostamente estavam descansados, todos se machucaram e o pior deles, Arrascaeta. E agora, Felipe, tu vai falar o quê? Tu vai falar o quê? Flamengo ontem foi um arremedo de time no segundo tempo, um jogo fácil. Eu quero falar um pouco sobre esse jogo neste vídeo de agora, mas já deixando o convite para a live que vai ocorrer às 19 horas, 18 horas, por aí. Hoje à noite estamos ao vivo. Cheguem juntos e bora lá. Seja bem-vindo, torcedor do mais querido. Meu nome é Fábio Saúz, este é o nosso canal Flacegueta. Por favor, bora com as últimas do Flamengo, pois tem coisa para falar, mas não sem antes pedir que vocês deem um like neste conteúdo. Valeu, gente, dá um like aí para ficar bonito, né? Por favor, se inscreva também no canal, estamos naquela contagem regressiva para os 10 mil. Cara, falta um pouco mais de Cara, estamos indo, pouco mais de 118, sei lá, por aí. Tá pertinho, gente, tá pertinho. Por favor, ajude o canal com a sua inscrição. Sempre ativando o sininho, tem live, vídeo todo dia. Domingo a domingo, não é sacanagem, tô falando na moral. Deixa comentário aqui no vídeo acerca dos assuntos aqui abordados, se possível compartilhem e também, se possível, eu sei que aí já é um pouco mais complicado, se der, gente, assine o clube de membros, valeu? Assine o clube de membros que é baratinho e ajuda demais o nosso projeto. Temos aqui um grupo de apoiadores, são poucos, mas são, queridíssimos, cara, são amigos pessoais do canal, os quais neste momento deixo um grande beijo no coração de todos e pedindo a Deus que sempre os abençoe. E abençoe a todos nós, evidentemente, né? Porque o nosso Deus, ele tem poder suficiente para tal. Vamos lá, gente, bora falar do Flamengo um pouquinho,
que esse vídeo é mais pra gente poder desabafar acerca do que aconteceu ontem, mas sobre notícias, tá? Sobre notícias, falei aqui do recorde quebrado ontem no Castelão. A situação do Jorge Carrascal está praticamente regularizada, falta apenas aparecer no BID, demorou chegar a documentação, foi imbróglio lá com o Dínamo por conta do Rubens, do Atlético Mineiro, que também estava envolvido no triângulo de negociata, né? Mas tá tudo tranquilo. Para quem ainda não tá ligado nesse contexto, o Dínamo rapidinho só liberou o Carrascal pra gente depois que o Rubens chegou lá, tá? Chegou lá para eles. E tanto é que o dinheiro que o Flamengo paga pelo Carrascal, 12 milhões de euros, não vai nem cair na conta do Dínamo, vai direto para a conta do Atlético. O Flamengo vai meter os 12 milhões na conta do Atlético de euros. O Rubens está lá e o Carrascal está cá. Por isso que esse triângulozinho acabou atrapalhando o envio dos documentos. Mas está tudo certo. Carrascal, inclusive, já até treinou. Vai aparecer no BID e a qualquer hora dessa vai estrear. Só que é o seguinte, gente. Esses jogadores novos que o Flamengo contratou, cara, o Felipe Luiz parece que tá jogando. Na boa, o Felipe Luiz parece que tá jogando assim no campo, sabe? Tipo assim, entra, joga aí, seja o que Deus quiser. Não gostei nem um pouco desse planejamento de estreia de nenhum deles. Nem do Samuel, muito menos de Saul, o Royal. E, cara, temo que vá ocorrer o mesmo fenômeno com o Carrascal. Acho que o planejamento de estreia de cada um deveria ter sido feito com mais cuidado e carinho, até porque o que a gente viu ontem? O que eu falei pra vocês ontem? O que o Samuel fez ontem a não ser nada? Correu um pouquinho no primeiro tempo, mas aquele fenômeno que eu alertei finalmente ocorreu. Aliás, infelizmente ocorreu, que é o Samuel tentando o jogo, mas limitado pela marcação do Ceará, limitado pela questão física dele mesmo. E quantas bolas o Samuel tocou para trás, Querendo ou não, gente, não é uma crítica ao jogador, pelo amor de Deus. Eu desejo de todo o coração que ele faça um inferno nesse ataque do Flamengo. Sabe qual é? Que bote as defesas pra chorar quando ele estiver em campo. Mas, meu irmão, eu temo que ele vá cair na modorrência filipina, que é a modorrência do Felipe Luiz, que é o quê? Ter a bola no pé. O Flamengo ontem teve 78% de posse de bola num determinado momento. Terminou com a média altíssima, mas foi o quê? O que o Flamengo foi? Arame liso. E quantas bolas o Samuel teve no pé e tocou para trás, ou fez chuveirinho, ou simplesmente chutou sem propósito algum? Não jogou nada. Culpa do Samuel? Claro que não. Culpa do sistema, culpa de uma chegada prematura, de uma estreia prematura. E vamos lá, começar a queimar os caras logo de cara, colocando a revelia? Não dá, né, Felipe Luiz? Pelo amor de Deus. Então é isso, eu tô temendo essa estreia desses caras. Quero falar sobre eles com um pouquinho mais de qualidade na nossa live, mas aqui é uma pincelada rápida. Então, ó, Samuel não jogou nada, não é culpa dele de novo, mas não jogou nada. A colocação do Royal como titular foi um crime proposto pelo Felipe Luiz, mais um grande erro do Felipe Luiz, crime. Samuel morreu em campo logo, tava abrindo o gás, sabe qual é? Perder o gás, arriou os pneus, o cara tava morto. Não jogou muito bem não, cara, não jogou bem não. Primeiro tempo apareceu 1-2 vezes, ficou somente nisso. Porra, a entrada do Saul no segundo tempo foi até uma entrada razoável, mas o que o Saul fez ontem? Também não fez nada. Cara, completamente fora do ritmo da coisa. Tu bota num jogo fora de casa. Um segundo tempo, onde, querendo ou não, o Ceará melhorou com a entrada lá dos meninos que estavam no banco. Porra, cara, o Saul não fez nada. Mas por que também não fez nada? Porque o Felipe foi burro. De novo, eu vou falar, gente, na boa, foi burro demais. As substituições do Felipe Luiz ontem não surtiram efeito algum pelo simples fato dele novamente ter substituído de modo errado. Começar com a escalação. Era para estar com Varela. Não precisava botar o Royal para começar. Ia com Varela o jogo inteiro. Não precisava queimar uma substituição. Deixa o Emerson Royal para jogar aos poucos. O moleque, ele não é essa bola toda. E não tá com esse ritmo todo. Era para jogar o Varela, tá? Primeiro erro tá ali. Segundo e terceiro erro foram a partir da escalação ofensiva, tá? Eu achei que o que mais crucificou o Flamengo nesse calvário de miséria foi a exclusão do jogo do Luiz Araújo. Precisávamos do Araújo ontem, por quê? O que o Plata fez?
O Plata deu uma assistência, beleza, mas, cara, Plata abriu o bico rapidinho, Plata tá sem ritmo, Plata vem de lesão, faltou o Luiz Araújo. E não vem com esse papo não, Felipe, de controlar a carga. Não vem com esse papo não, porque, porra, tu controlou a carga contra o Galo, ferrou a vida do Flamengo e ontem os caras todos se machucaram. E eu vou falar uma coisa pra vocês do fundo do meu coração. É bem provável que contra o Atlético Mineiro já nessa quarta-feira não tenha Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique. Adiantou controlar a carga no primeiro jogo? O Flamengo vai ser eliminado da Copa do Brasil pelo cabeçadorismo do Felipe Luiz, tá? E arrogância do Boto e prepotência do BAP, essa que é a grande verdade. Felipe escalou mal e mexeu muito mal. O principal erro de mexida do Flamengo, a qual eu considero, foi no instante em que ele tira o Arrascaeta porque machuca, bota o Saul somente ali, meu irmão. E como Plata ou o Bruno Henrique estavam mortos, os dois não jogaram porcaria alguma. A coisa mais evidente, gente, que o Felipe tinha que fazer naquele momento que tirou o Arrascaeta era tirar o Arrascaeta e tirar ou o Plata ou o BH, fica a critério. Simplesmente colocar no meio campo o Saul, claro, maneiro demais, e colocar o Matheus Gonçalves. E quando o Jorginho sentiu que quis sair também, tudo bem, botava o Ala. O problema não foi a entrada do Ala, não, porque eu tô falando, tem gente criticando a entrada do Ala, mas o problema não foi a entrada do Ala. O problema foi deixar o meio campo somente com o Saul morto para ser a ligação, um buraco gigantesco que já havia, ficou ainda maior. O Felipe Luiz tem que trabalhar na prefeitura cavando buraco. Aliás, Felipe Luiz tem que botar aquele capzinho amarelo de pessoal da construção civil e abrir os buracos lá no campo do gasômetro para desenterrar aquelas tubulações de gás podre que tá lá no fundo, pois ele virou especialista em criar buraco para o Flamengo. Burro, eu vou usar essa palavra para Felipe, burro, condenou o meio-campo do Flamengo na escalação e pior, na substituição. Depois ele coloca o Victor Hugo, pra quê? Pra quê? O moleque que não serviu para jogar em lugar algum, ele bota o moleque sob argumento de que ele tem poder de segurar a bola, ele tem poder de meter a bola na frente. Porra, Felipe, vai cheirar... Eu falo uma expressão ridícula, mas eu vou ficar quieto. Enfim, gente. Eu faria simplesmente isso para salvar o meio-campo do Flamengo no segundo tempo, até porque estávamos com a vantagem de 1-0 e o Ceará, coitado, é muito fraquinho. Eu colocaria realmente o Saul, colocaria o Matheus Gonçalves, tirando a Arrascaeta e tirando o que fosse, tirava o Plata, pronto, acabou. Voltaria ao 4-4-2. Flamengo desse modo ficaria com o Jorginho, Everton Araújo, ou o Ala, Everton Araújo, o Ala poderia entrar naturalmente, Saul e Matheus Gonçalves caindo pela direita. Acabou. É o meio campo com 4 e o Bruno espetado e o Saul se movimentando, 4-4-2. Enchia o meio campo, em vez de aumentar o buraco, povoava, pavimentava o meio campo do Flamengo e evitava as subidas com tanta facilidade do Ceará. Cara, se o Felipe Luiz não foi burro, burro sou eu que tô perdendo meu tempo fazendo vídeo aqui pro YouTube. Só pode ser. Bom, resultado horroroso, empate ridículo, 2 pontos jogados fora, e vamos aguardar aí o jogo de quarta-feira e vamos ver o grau do problema do Arrascaeta, o problema do Jorginho, que ele bota gelo na panturrilha, teve desconforto, a gente vem alertando que o Jorginho vem numa batida muito forte. E o Bruno Henrique, se bem que o Bruno Henrique, pelo amor de Deus, é mais peso morto do que qualquer peso morto que existe hoje no planeta, né? Notícias do Flamengo para agora, basicamente não tem. Tem lá, cadê o Lucas Beltrán? Que o Flamengo ficou de fazer uma reunião com seu staff no final de semana e não houve resposta nenhuma até o presente momento. Estamos numa manhã de segunda-feira e nada. Quando o Beltrán vai dizer sim ao Flamengo? Será que vem até amanhã ou quarta-feira mais tardar? Porque o tempo está passando, o Flamengo não pode esperar, os nossos problemas permanecem latentes. Infelizmente, os jogadores que foram contratados vão ter que ter, tá? Sem ser redundante, vão ter que ter mais tempo de preparação para poder entregar alguma coisa, pois Saul nitidamente fora de ritmo, Emerson Royal nitidamente inferior a Varela e o Samu, cara, é aquilo, se fosse bom pra valer, se fosse liso pra valer, não tinha vindo pro Flamengo aos 20 e tantos anos, 25 anos, 26 anos, sei lá.
estaria num grande clube da Europa, tá? Fez fumacinha contra o Galo, mas ontem virou fumaça, infelizmente. Gente, desculpa o azedume, mas é fato. Fato, chateia demais você priorizar um campeonato, você desprivilegiar outro campeonato importantíssimo que é a Copa do Brasil, você desfalcar teu time, aqueles que descansaram estourarem os 3 e ontem um ataque deficitário porque o teu melhor ponta estava sob controle de carga sem necessidade. Sem necessidade. E tá arriscado ele voltar agora na quarta-feira e machucar. Pô, jogador tem que jogar, jogador não tem que estar no estaleiro esperando não, cara. Isso aí não é... É loucura fazer isso, cara. E sobre, ó, a falha do Rossi. Sim, falhou. Rossi ontem estava irreconhecível, aliás, reconhecível não. O Rossi ontem estava a moda Rossi no instante em que ele chega no Flamengo lá em 2024. O Rossi é um goleiro que falhou demais e vem falhando novamente. Está vivendo uma fase ruim. E o pior, o Flamengo não tem nem substituto, né? Tem nem substituto, meu irmão. É ruim com ele, pior sem ele. Mas, eu não vou colocar o empate, o gol sofrido na conta do Rossi, não. Vai ficar tudo na conta do Felipe, pois ele não é marrento para dizer que ele é quem escala, quem propõe jogo, quem não abre mão, quem responde por tudo. Então, meu irmão, tá na conta do Felipe, igual o erro do Léo Pereira. Crucificaram o Léo Pereira, mas foi Felipe que perdeu para o Galo. E ontem foi Felipe que mexeu mal, que destruiu a estrutura do Flamengo. O Flamengo está muito mequetrefe, por sinal. Infelizmente. É isso, gente. Vamos aguardar saírem notícias ao longo do dia. Pode ficar sossegado que sempre tem conteúdo aqui no canal. Peço perdão novamente, mas, pô, não tem como a gente ficar de sorriso na cara num momento como esse, tá? Assistam a nossa live, vejam os vídeos. E estamos sempre aí. Muito obrigado. Meu nome é Fábio Saúza. Se inscreva de novo. Deixa eu pedir rapidinho. Se inscreva aí. Contagem regressiva. E bora. Valeu. Vamos lá. Dias melhores virão apesar do Filipão. Valeu. Tudo isso aqui é pelo nosso Flamengo. Obrigado.